O dia 7 de junho de 2025 amanheceu ensolarado. O céu azul parecia um convite irrecusável para a aventura que estava prestes a acontecer no Parque de Vertilândia. O som vibrante de uma música carnavalesca ecoava pelos alto-falantes, misturando-se com os gritos alegres e o zumbido constante dos brinquedos em movimento. Foi nesse cenário de pura felicidade que duas turmas, vindas de universos completamente diferentes, mas unidas pela comédia, chegaram quase ao mesmo tempo. De um lado, vinha a turma da vila, liderada pelo Sr. Barriga, que, num raro gesto de generosidade, havia decidido levar Chaves, Kiko e Chiquinha para um dia de diversão, como uma forma de abater um pouquinho dos eternos 14 meses de aluguel atrasado. Chaves, com seu barril imaginário agora substituído por um algodão doce gigante, tinha os olhos arregalados, incapaz de processar tantas luzes e sons. Eu não tenho medo de nada, minha mãe vai me dar dinheiro para ir em todos os brinquedos. Chiquinha, por sua vez, já planejava como conseguiria mais fichas que os outros, talvez usando seu choro estratégico ou uma de suas pequenas artimanhas. O Sr. Barriga, suando em bicas, tentava manter o controle, já se arrependendo um pouco da decisão ao ver a energia caótica do trio. Comportem-se, ou voltamos para a vila agora mesmo, ele advertia, mas suas palavras se perdiam na cacofonia do parque. Do outro lado do portão principal, chegavam os Trapalhões, com a mesma energia de crianças grandes. Didi Mocó, Sonrisal Colesterol, Novalgina Mufumu, com seu inseparável chapéu, já fazia piadas e trejeitos, apontando para as atrações com um entusiasmo contagiante. Opsi, tio garoto, esse seu chapéu aí veio com a cabeça de brinde ou comprou separado? Chaves, sem entender a piada, apenas respondeu com sua sinceridade desarmante. Foi a vovó quem me deu. A confusão estava apenas começando, e o ar já cheirava a pipoca, diversão e a promessa de muitas trapalhadas memoráveis, um encontro que ficaria para a história da comédia. A primeira parada conjunta, por sugestão de Kiko e Didi, foi a arena dos carrinhos de bate-bate. O barulho metálico das colisões, as buzinas estridentes e as risadas ecoavam pelo pavilhão, criando a trilha sonora perfeita para o caos que se instalaria. Cada um escolheu seu veículo. Chaves pegou um carrinho vermelho que mal conseguia alcançar os pedais. Kiko, um azul celeste, já se gabando de sua habilidade de motorista. Didi escolheu um amarelo canário, enquanto Mussum, com dificuldade, se acomodou em um verde, já reclamando que o chassi de grilo não cabia direito no automóveis. A confusão começou antes mesmo de a atração ser ligada, com todos buzinando uns para os outros. Assim que a energia elétrica percorreu o piso metálico, os carrinhos ganharam vida e a anarquia se instalou. Didi, em vez de bater nos outros, começou a dirigir em círculos, fugindo de Dedé, que tentava coordenar um ataque em equipe. Gentalha, gentalha. Chaves, por sua vez, parecia ter uma sorte inexplicável. Sem querer, querendo, ele desviava de todas as colisões, girando descontroladamente no meio da pista e causando ainda mais confusão. Mussum, por outro lado, resolveu aplicar sua própria filosofia à brincadeira. Em vez de competir, ele criou um trenziz da alegria, batendo de leve na traseira do carrinho de Zacarias e o empurrando pela arena. Zacarias, com sua risada aguda, adorou a ideia e logo outros carrinhos se juntaram, formando uma fila improvisada que serpenteava pela pista para desespero do funcionário do parque. Chiquinha, espertamente, usava seu carrinho para encurralar os outros e negociar as fichas que eles tinham no bolso, numa versão motorizada de suas chantagens habituais. No clímax da confusão, Didi e Chaves acabaram numa rota de colisão frontal inevitável. O impacto não foi forte, mas o suficiente para que o chapéu de Chaves voasse e caísse exatamente na cabeça de Didi. Olha só, Dedé, agora eu sou o Chavinho. Chaves, rindo, respondeu: Isso, isso, isso. A pequena troca de chapéus selou uma amizade improvável.
e todos na arena, incluindo o Sr. Barriga que assistia de fora, não conseguiram conter o riso. Aquele momento de pura bagunça uniu os dois grupos de uma forma que só a comédia compartilhada poderia fazer. Depois da adrenalina dos carrinhos, a turma decidiu enfrentar o medo, ou pelo menos rir dele, na casa assombrada. A fachada do brinquedo já era assustadora, com morcegos de plástico e sons de correntes se arrastando. Ih, Cacildes! Entrar aí nem a pau, Juvenal. Tenho medo de escuro e de tudo que se mexe no escuroses. Deixa de ser medroso, Mumu. É tudo de mentirinha. Se aparecer um monstro, eu dou um tapa na orelha dele. Chaves e Kiko entraram logo atrás. O primeiro curioso e o segundo já se preparando para chorar pela mãe. As portas rangeram e se fecharam, mergulhando todos numa escuridão quase total, quebrada apenas por luzes estroboscópicas e neons fantasmagóricos. O primeiro susto veio de um esqueleto que saltou de um caixão. Zacarias soltou um grito tão agudo que assustou mais do que o próprio esqueleto, fazendo todos pularem. Foi o fantasma, papai, ele me beliscou. O Sr. Barriga apenas suspirava, sabendo muito bem quem era a verdadeira assombração ali. Uma teia de aranha falsa caiu sobre a cabeça de Didi, que começou a se debater como se estivesse sendo atacado por um polvo. Socorro, Dedé! É a aranha gigante da Amazônia. Dedé tentava acalmá-lo enquanto Chaves, sem querer, acionou uma alavanca que fez um fantasma de lençol descer do teto gritando. Kiko, ao ver a figura branca, desatou a chorar e correu, esbarrando em Mussum, que caiu sentado no chão. Ai, minhas nádegas! Esse fantasma me deu uma rasteirazes. O ponto alto foi quando todos entraram numa sala de espelhos distorcidos. As imagens refletidas eram hilárias. Didi parecia ainda mais magro e com uma cabeça enorme. O Sr. Barriga se via triplicado, parecendo um exército de cobradores de aluguel. E Zacarias se divertia ao ver seu reflexo com pernas curtinhas e um sorriso gigante. Foi nesse momento de distração que o verdadeiro ator vestido de monstro apareceu. Mas ao ver aquela turma rindo de suas próprias imagens deformadas, o monstro ficou confuso, coçou a cabeça de borracha e acabou rindo junto com eles. A Casa do Terror se transformou, por alguns minutos, na Casa da Gargalhada. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, e as luzes do Parque de Vertilândia brilhavam com mais intensidade. Para celebrar a nova amizade, Dedé sugeriu que todos se reunissem para comer algo antes de ir embora. A escolha foi unânime: a barraca de maçãs do amor e churros. O cheiro de açúcar caramelizado e canela pairava no ar, um final perfeito para um dia repleto de emoções. Sentados em um grande banco de praça, as duas turmas compartilhavam as guloseimas, agora como um único e grande grupo. Chaves, com a boca toda lambuzada de caramelo, tentava explicar para Zacarias como era morar num barril, enquanto Zacarias, fascinado, ouvia com atenção. Kiko mostrava a Mussum como inflar as bochechas, e Mussum tentava imitar sem sucesso, resultando em uma careta engraçada que fez todos rirem. Chiquinha e Didi pareciam ter encontrado uma afinidade nas travessuras, planejando em sussurros alguma pegadinha para o dia seguinte na vila. Até mesmo o Sr. Barriga parecia mais relaxado, conversando com Dedé sobre negócios e, pela primeira vez no dia, sorrindo sem se preocupar com o dinheiro. Aquele momento de calma foi uma pausa para a reflexão. Eles eram de mundos diferentes, com sotaques e costumes distintos, mas a linguagem do humor e da amizade era universal. As barreiras iniciais haviam se dissolvido em meio a colisões nos carrinhos, sustos na casa assombrada e risadas compartilhadas. A alegria genuína de cada um contagiou o outro, provando que a felicidade é ainda maior quando dividida. Eles perceberam que, apesar das diferenças, todos buscavam a mesma coisa, um motivo para sorrir e esquecer os problemas, mesmo que por um dia. Quando chegou a hora de se despedir, houve uma promessa mútua de se reencontrarem.
Enquanto as turmas se separavam, acenando e gritando tchau, Didi se virou para a plateia imaginária, quebrando a quarta parede como só ele sabia fazer. Ô, Psite, a gente se divertiu pra caramba, né? Mas agora acabou o show. Podem aplaudir. E não esqueçam de pagar o aluguel pro seu barriga na saída, senão a porca torce o rabo. E com uma última gargalhada, a luz do parque se apagou, encerrando um dia inesquecível.